Fala aí, nação, tudo beleza? Espera aí rapidinho, antes do vídeo começar, deixa eu só passar um recado aqui pra vocês bem rápido. Cara, se você quiser receber todos os dias notícias e informações do Flamengo aí no seu celular, já se inscreve aqui no canal, tá? Clica nesse botão vermelho aqui embaixo e ativa as notificações, beleza? Que é o sininho. Nação, por favor, dá essa moral aqui pra nós, que você não vai se arrepender, beleza? E também, já deixa o like aí no vídeo, porque isso vai ajudar muito, o nosso canal tá crescendo cada vez mais, tá? E vai estar me motivando a trazer tudo sobre o Mengão aqui pra vocês todos os dias. Beleza, nação? Então é isso aí, conto muito com o apoio de vocês, um forte abraço e fique com o vídeo aí. A gente tá brincando, mas o começo é assustador do Renato Gaúcho. Primeiro jogo, né? Tudo bem, não fez de treino nada, foi lá fora, ganhou o resultado, fez o jogo que vale o regulamento, mas depois 5-0, 4-1, 5-1 contra os times que grande parte do jogo estavam páreo para o Flamengo. Aí despistou um pouco, deslizou, baixou a guarda, baixou a atenção e concentração, foco caiu, aí o Flamengo vai lá e aproveita. Então, talvez os placares são enganosos, como a gente está achando, mas mostra, em realidade, supremacia, que não vai acontecer todos os jogos. Nem sempre vai ser eficaz de finalizar 5 vezes e fazer 4 gols no segundo tempo, como fez o Flamengo agora contra São Paulo. Mas realmente casou muito bem e vamos ver se esse casamento com o Renato, com o Flamengo, dá uma vida longa, né, Aurei? 1-0 para o Flamengo contra o Defensa e Justiça na Argentina, na estreia do Renato, depois 5-0 no Bahia, aí 4-1 no Defensa e agora 5-1 no São Paulo. São os números do Renato com 4 jogos de Flamengo, Lédio Carmona. Exatamente. Eu fiz até um roteiro aqui para tentar explicar como eu vi o jogo, mas só um detalhe, né? O Flamengo fez 15 gols nesse período do Renato, 11 no segundo tempo, o que já mostra que um detalhe que eu acho que diferencia bastante o Flamengo do Rogério para o Flamengo do Renato é a questão da fome. O Renato, por exemplo, o Flamengo com o Rogério poderia ter feito 2-0, 3-1 ontem. Ele ia baixar as linhas e administrar. Com o Renato, não. É um time com fome. Então, ele vai emplacando goleadas porque o Renato quer botar o time para frente. Ele quer fazer barulho mesmo. Ele quer que o Flamengo faça gol. Então, dos 15 jogos, 11 foram feitos no segundo tempo, na reta final dos jogos. Foram 3 contra o Bahia, 3 contra o Defensa e 5 ontem contra o São Paulo. Isso já é um detalhe. Agora, sobre o jogo. O jogo tem vários componentes, né? Tem a parte tática, a parte técnica, a parte mental, a parte física e a parte de competição, que eu já citei. Na parte tática, é a única parte que o São Paulo conseguiu fazer um jogo de igual para igual com o São Paulo. Eu concordo com o PVC e com o Pet, em alguns momentos foi melhor mesmo, no primeiro tempo e até no início do segundo tempo. O São Paulo queria ganhar o jogo e teve chance de ganhar o jogo se tivesse um centroavante com mais fome, um jeito do Bruno Henrique ou do Gabigol, que nem jogou bem ontem, mas o Vitor Bueno não é um jogador decisivo, não consegue fazer gol, não consegue ser protagonista no São Paulo. Ele teve chance, algumas, e não aproveitou, o Marquinhos também, enfim. Mas o São Paulo conseguiu fazer um jogo de igual para igual com o Flamengo até o momento em que o Bruno Henrique empatou. Aí o Flamengo começou a atropelar o São Paulo na parte mental, na parte psicológica. O São Paulo afundou, como o PVC bem lembrou, bem registrou. Afundou totalmente na parte psicológica. 3 gols do Bruno Henrique em 8 minutos, 3 gols em cima do lateral direito do São Paulo, muito tímido, muito cabisbaixo no jogo. Naquele momento o Igor Vinícius sentiu claramente o peso do jogo. Parte física, o São Paulo tem a maratona o ano inteiro, não poupou no Paulista, isso se refletiu também no jogo. O Crespo queria ganhar, ele botou o Rigoni e o Igor Gomes aos 12 do segundo tempo, para ter o contra-ataque, para tentar rodar a faca em cima do Flamengo. Só que no momento que o Bruno Henrique fez o gol, o primeiro gol, o São Paulo tinha 15 finalizações e o Flamengo acho que tinha 9. Não, o Flamengo tinha 5. Aquela foi a 6ª finalização do jogo no Flamengo contra 15 do São Paulo.
O Flamengo depois finalizou mais 5 vezes, fez 4 gols. E o São Paulo não finalizou nenhuma. Então, fisicamente e mentalmente, um time completamente destruído. E o Flamengo dominante, completamente dominante. E no final, a parte técnica. O São Paulo não teve um jogador com a característica do Bruno Henrique para matar o jogo, para ser decisivo, para ser absolutamente monumental. Ele teve várias oportunidades e não teve um Bruno Henrique a seu favor. O Flamengo teve o Bruno Henrique, como já teve o Gabigol, como já teve o Everton Ribeiro, como já teve o Arrascaeta. Por isso que eu acho que esses jogadores, Bruno Henrique mesmo ontem disse que não vem jogando bem, algumas partidas, eles não podem sair do time. Eles são diferentes. Uma hora eles podem explodir. Vocês estão dizendo que agora é o trio. Eu acho que pode voltar a ser o quarteto. O Renato vai insistir com o Everton Ribeiro, ele vai poder voltar a jogar bem. Então é muita qualidade. Então se você não resolve o jogo quando está favorável, você vai ser atropelado. Só para completar, que eu sei que eu estou falando muito, o Flamengo perdeu poucas taças desde 2019. Ele perdeu o Mundial de Clubes. Ok, ele perdeu o Mundial de Clubes, mas perdeu um gol no último minuto da prorrogação com o Lincoln. Então ele não tinha desistido, ele estava competindo. Ele nunca deixou de competir contra o Liverpool. Ele teve o único jogo que o Flamengo foi atropelado, eu acho que perdeu mesmo na bola, na parte psicológica, foi na Copa do Brasil contra o São Paulo. Ali realmente o Flamengo foi muito mal. E na própria eliminação por Racing, ano passado, na Libertadores, o Flamengo empatou o jogo nos acréscimos e levou para os pênaltis, mesmo sem jogar bem. Então o Flamengo é um time que não desiste nunca. E o São Paulo ontem desistiu de jogar a partir dos 25 minutos do segundo tempo. 5-1. Lembrou um pouco o Bahia nesse sentido no domingo passado também. Em dado momento, o Bahia ficou assistindo. Estava jogando tão bem o Flamengo que o Bahia decidiu assistir. E já que o Led tocou no São Paulo, acho importante a gente falar do São Paulo agora, antes de voltar a falar das virtudes do Flamengo, porque quando um clube grande ou dois clubes do mesmo tamanho jogam e um deles toma de 5, não é normal. Desculpa, não é normal. Não estou dizendo que é pra gente ter aqui histeria, falar coisas fora do tom, mas não vamos normalizar um time grande num confronto contra outro grande tomar de 5. Alguma coisa fora do normal acontece para um time tomar de 5. São Paulo foi muito frouxo na marcação, você não acha ou não, PVC? Eu acho que o São Paulo se abateu muito emocionalmente quando tomou o gol de empate. Olhar para o São Paulo naquele momento... Tem duas imagens que são muito fortes para mim no jogo de ontem. Uma foi alertada até pelo pessoal da redação mais cedo, o nosso editor Miguel falou sobre isso. Uma é a alegria que estava no banco do Flamengo. Uma observação que foi feita e que eu acho muito pertinente. O Gabigol não reclamou ser substituído. Mas a outra imagem é o abatimento na hora do gol do Flamengo. O São Paulo comemorou o gol de um jogo. Olha a resenha. Olha o pessoal da resenha com o Gabigol no banco. E a alegria... Depois do 5-1, tudo bem, mas a resenha com o Renato é muito carisma, né? E o abatimento dos jogadores do São Paulo na hora que saiu o gol de empate do Flamengo. Danou-se. Na hora que saiu o gol, acabou. O São Paulo vai tomar uma virada. Não era para tomar 5-1, né? Embora a gente não é normalizar, você tem toda a razão. A gente pode lembrar de situações, o Pet vai lembrar de uma. Tem campeões brasileiros que sofrem goleadas. O Flamengo de 2009 tomou 5-0 do Coritiba e foi campeão brasileiro. O que vale mais? Ser campeão brasileiro. O resultado final é mais importante. Mas você precisa entender o que acontece com o São Paulo se o São Paulo perde para o Fortaleza no Morumbi pela primeira vez na história e toma 5-1 uma semana depois. E depois do empate, cara, os gols foram sendo muito fáceis, cara. Muito fácil, escanteio, todo mundo olhando. A Arrascaeta colocando a bola altinha na área, todo mundo olhando. Não pode se abater com um gol de empate contra o melhor time do país, né? O São Paulo ontem foi imperdoável. Fala, Lédio. Não, eu concordo. Eu estou concordando com todas as análises, elas são pertinentes, elas vão sempre na mesma direção. Eu só queria entender... Eu acho que o PVC também não tem essa resposta. Talvez o departamento de psicologia do São Paulo tenha essa resposta. Por que um time do tamanho do São Paulo desmorona a partir do momento que
que está jogando contra um clube do tamanho do Flamengo no Maracanã, toma um gol de empate. O jogo está 1-1, o time desmorona. Mas é muita fragilidade mental, emocional, entendeu? Então, o estádio está vazio. Tirando. Não, sim, eu não estou discordando de você, PVC. O estádio tá vazio, descontado os histéricos que ficam lá fora, não sei fazendo o quê, que aquelas pessoas estão fazendo dentro do estádio, porque o estádio não tem que receber ninguém, tirando a direção dos clubes, aquela gritaria. Então o estádio não tem pressão nenhuma. E o time toma 1-1 e desmorona psicologicamente, PVC. Eu estou concordando com você, eu só queria entender qual é o motivo disso. É muita fragilidade, cara. Não pode ser assim, você tem toda a razão. Agora, o que pressiona o São Paulo é a zona de rebaixamento. É o aspecto físico, o time ainda não voltou fisicamente para onde estava. O time sabe que fisicamente ele não está na melhor performance, ele se desgastou. Aquelas 3 semanas de paralisação do estadual em São Paulo, que provocaram a maratona seguinte. O São Paulo não se recuperou disso até agora. Então você diz assim, colocar o Benítez em campo. O Benítez é uma frase que eu ouvi no Morumbi que é lapidar. O Benítez admite que pela primeira vez na carreira ele é atleta. Que ele nunca foi atleta na carreira. Então, ele está tentando chegar num patamar físico. Quando você toma o gol de empate, você olha para o banco de reserva e fala, eu vou colocar o meu jogador que não está em forma. Não, e olha a facilidade, né? Desculpa te interromper, mas a facilidade, né, cara? Com que o São Paulo cedeu esse gol. Pelo amor de Deus, cara. Olha como ficou fácil jogar, cara, depois do... E ficou fácil jogar. Esse foi um golaço do Bruno Henrique, beleza de fora da área, né? Mas assim, ficou fácil, cara. O São Paulo não incomodou o Flamengo, não mordeu o Flamengo. E isso é algo que foi impressionante no jogo de ontem, depois do empate. Só para arredondar, eu acho que tem esses 2 fatores. Tem, sabidamente, o São Paulo fisicamente não está na melhor performance e a zona de rebaixamento pressiona emocionalmente. Mas não era para desabar emocionalmente como aconteceu. E vamos concordar que a essa altura do campeonato, na 13ª rodada, a gente olha para a classificação do São Paulo e vê a temporada do São Paulo e projeta o São Paulo brigando por 2 títulos, né? Libertadores e Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro, até pensar em zona de classificação da Libertadores está difícil. Então, não sei se deveria assombrar o São Paulo tanto assim a campanha dele no Brasileirão, porque me parece, Pet, vai ser uma campanha de permanência na Série A, estar na zona da Sul-Americana. Passadas 13 rodadas, o Campeonato Brasileiro do São Paulo não é um campeonato de grandes coisas na parte de cima da tabela. Só que o time está vivaço na Libertadores e está vivaço na Copa do Brasil, Pet.